Bom, pessoal, aqui a gente vai ver como relacionar duas ou mais tabelas fatos, tá? Supondo que você tenha campos distintos ou campos iguais, tudo bem? Vamos lá. Então, primeiro, modelo campos iguais. Vamos trabalhar com campos iguais. Eu tenho aqui a minha fato. Vou subir como exemplo aqui, vendas, tá? Então eu tenho a minha fato de vendas e eu tenho outra fato de vendas, que são minhas vendas também tem outros produtos lá dentro, porém eu tenho exatamente os mesmos campos, tá bom? Então esse aqui eu vou chamar até de fatos. E depois eu tenho os vendedores. Então vou trazer aqui os meus vendedores. Vou pegar aqui no exemplo, tirar aqui o clientes, que sempre vem selecionado. Vou trazer a tabela de vendedores. Perfeito. Bom, distinct, para trazer só os distintos, né? Nesse caso aqui eu vou fazer o relacionamento só para trazer o nome dos vendedores. Tá? Então aqui na minha tabela fato, eu tenho os mesmos campos que uma tabela fato tem e a outra tabela fato tem. Eu tenho exatamente os mesmos campos. Eles são exatamente iguais, tá bom? Eles são exatamente iguais. O que eu posso fazer aqui? Eu posso dar a carga de dados e o clique ele vai entender que essa tabela ela tem exatamente o mesmo número de campos com o mesmo nome da minha outra tabela fato. E com isso, a minha ligação aqui no modelo de dados, né, a minha tabela fato, ela já vai ser apendada. Tá? Vai ser dado um append, uma tabela fato vai entrar embaixo da outra e eu vou conseguir fazer os cálculos normalmente. Olha, ela ficou com quase 40 mil linhas, tá bom? Ela entrou aqui normalmente. Se a minha tabela fato ela não tiver o mesmo número de campos, né? Se ela tiver um número de campos diferentes, por exemplo, aqui eu vou matar aqui esses dois campos. Aí o relacionamento ele não acontece de forma automática. O clique ele vai criar duas fatos aqui, ó, e depois vai criar uma chave sintética. E vai virar aquela salada. Né? Aquela salada lá que você deve já ter acontecido algumas vezes para quem está iniciando aí no ClickSense. Então você acaba criando aqui uma chave sintética. E isso aqui não é legal. Tá? Uma forma de você relacionar essas tabelas é você colocar exatamente o mesmo número de campos com o mesmo nome. Ó, eu tenho quase todos os campos que eu tenho nessa tabela fato, porém faltam alguns, tá bom? Faltam alguns. Então eu vou colocar aqui, ó, null como campo nulo, s e o nome do campo que está faltando aqui em cima. Mesma coisa aqui, null, s e o nome do campo que eu tenho aqui em cima, tá? Suponha que, bom, agora a minha relação vai acontecer a mesma coisa, ele vai apendar uma fato na outra. Se eu tiver campos que eu só tenho aqui embaixo, por exemplo, cliente, eu só tenho na tabela de baixo e eu não tenho na tabela de cima. Eu posso estar adaptando a minha tabela de cima, né? Aqui eu não tenho cliente, aqui eu tenho. Então eu posso estar adaptando a minha tabela de cima também. Eu posso adaptar essas minhas duas tabelas, tá bom? Então vou dar o load aqui, ele vai carregar e vai unir, ó. Juntou os dois aqui. Deixa eu deixar aqui o script sem fechar para mostrar mais fácil aqui, ó. Ele carregou, tá vendo, na tabela fato essa tabela vendas e a próxima carga da tabela vendas ele também carregou na tabela fato, tá bom? Então aqui a gente criou, né, o mesmo número de campos com o mesmo número de colunas em cada uma dessas tabelas, tá bom? Se você se você tiver muitos campos, né, e muitos campos não, se você tiver uma tabela com muitos campos, vou chutar aqui alto, uma tabela com 25 campos, tá bom? E 85% deles são iguais, tudo bem? 85% deles são iguais, só alguns campos são diferentes. O ideal é que você faça esse tipo de relacionamento para que as tabelas encaixem uma abaixo da outra, tá? Mas, se você não quiser fazer esse relacionamento, tem a opção de concatenar também. Em algumas situações não é possível fazer esse relacionamento. Tá? Então aqui eu tenho colunas diferentes nas duas tabelas, mas eu quero
Como a maioria dos campos são iguais, né, 80%, 85%, então compensa eu juntar uma tabela na outra. A relação velocidade-memória vai compensar. Então vou dar aqui um concatenate e vou juntar na minha tabela fato essa segunda tabela fato, tá bom? Então estou juntando ela, vou dar um load de dados e aqui eu juntei, ó, as duas tabelas vendas foram para a tabela fato, mesmo tendo campos diferentes, tá? Mesmo tendo campos diferentes. Nesse caso, quando você concatena as tabelas, você vem aqui para fato, ó, observa que a coluna que não existe, né, em uma das tabelas, ela recebe valor nulo, tá bom? Então o cliente ele vai ter linhas preenchidas nas linhas que são referentes à segunda tabela, porém nas linhas que são referentes à primeira tabela, ele está com valor nulo, tá certo? Isso aqui é um método para você concatenar as tabelas fatos quando você tem campos iguais, tá? Agora supondo que você tenha campos diferentes, tudo bem? Campos diferentes e você queira relacionar essas tabelas. Então eu tenho a minha fato 1, vou colocar aqui a minha fato 2 e vou colocar o qualify para a gente ter esses campos diferentes. Então qualify todos os campos. Beleza. E aqui na minha tabela vendedores, eu vou dar um unqualify, para que os campos não fiquem diferentes na minha tabela vendedores. Tá? Eu vou criar uma tabela de ligação para fazer a ligação entre essas duas tabelas. Então estou carregando aqui minha tabela fatos, fatos 2 e a minha tabela vendedores. Bom, nesse caso aqui, o meu modelo de dados ele tem duas tabelas fato. Tá vendo? Eu tenho a minha tabela fato 1, fato 2 e a minha tabela vendedores aqui para ligar em cada uma dessas tabelas. O que acontece? Para mim relacionar essas tabelas, tá? Suponha que eu precise relacionar essas tabelas, porém eu preciso do vendedor nessas tabelas. Porém, as minhas tabelas elas têm que trabalhar de forma separada. A única relação que eu tenho entre elas é a tabela é a coluna de data, tá? Como é que eu faço para mim relacionar essa parte de coluna de data? Então vou vir aqui no data load. Bom, eu tenho somente a coluna de data para me relacionar, somente essa coluna aqui. Eu posso dar um master calendário, tá bom? Eu posso estar utilizando master calendário como link table. Master calendário, não, vou colocar link table, tá? Link table, que é a tabela que vai linkar, né, as duas tabelas fato através da coluna data. E essa coluna aqui, quando eu der um filtro, vai impactar as duas tabelas, tá bom? Então tem aqui tabela fato e a tabela fato 2, tá? E elas estão já com os nomes diferentes aqui, né? Se eu vim aqui no modelo de dados, como eu dei a função qualify, ó, eu tenho aqui já fato data, tá vendo? E tenho aqui a fato data 2, tá? Para mim poder estar ligando essas duas tabelas, o que eu vou fazer? Eu posso estar criando um campo novo que vai identificar a ligação dessas duas tabelas, tá bom? Então vou dar aqui um unqualify em um campo novo que eu vou criar. Unqualify, vou chamar ele de data novo. Data nova. Tudo bem? Então eu tenho o campo aqui data nova, ele vai ser o meu campo data, né? Só que ele vai se chamar data nova. Data nova. Data nova. Ok? E eu também vou ter aqui o meu campo data e data nova aqui na minha tabela fato 2, tá? Só que a relação entre elas não vai acontecer diretamente, porque aqui é n para n, né? Eu preciso de uma tabela para linkar essas duas. Então, na minha link table, eu vou dar aqui um link, tá? Minha link table, vou dar um load distinct. Esse load distinct, o que eu vou fazer? Eu vou carregar aqui a tabela data nova. Então a minha tabela data nova, ela vai vir da tabela fato 1. E eu também vou pegar todos os dados da tabela fato 2, tá?
Então, todas as informações de data da fato 1 e da fato 2 eu vou juntar aqui na minha tabela link, e através dessa tabela link é que eu vou fazer o relacionamento. Então, aqui a data nova, eu posso criar outros campos com ela, tá bom? Então, month start, por exemplo, data nova é mês, ano, mês. E assim por diante. Tá? Posso criar vários campos aqui para ela novo. Tudo bem? Vou apagar aqui. Vou trazer aqui o relacionamento. Fato 1 não existe, é porque eu coloquei em minúsculo. E aqui na outra eu coloquei em maiúsculo. Ah tá, é porque fato 1 não existe mesmo. Ela está se chamando somente fato. Colocando aqui fato 1, né? Carregando a tabela de vendas. Está carregando a outra tabela de vendas. E agora sim, ó. Eu trouxe aqui o meu campo em comum para a tabela link table, tá? Eu não criei uma relação, né, entre eles. Só criei aqui a fato 1 e a fato 2. Aqui ele criou a fato 23, que é a data nova, fato 23. Nesse caso aqui, ele fez uma outra tabela, fato 2-3, tá? Que seria a tabela depois da link. A gente não precisa dessa tabela aqui, que é depois da link. Esse ano, mês aqui, ele não entrou no unqualify. Esse qualify aqui é o que coloca o nome da tabela antes. Então vou dar um vírgula aqui, para ele ignorar, né, a data nova e o ano mês, para não colocar o nome antes. Desse jeito ele não fica aquela tabela fato 2 ali perdida. Tá? Mas você viu que não gerou tabela sintética, né, porque ambas as tabelas não gerou chave sintética, porque ambas as tabelas elas têm apenas uma chave de ligação, e unificando elas pela link data nova, ó, você tem uma tabela que liga as duas, tá? E através dos campos dessa tabela aqui, você consegue fazer um filtro que impacta as duas tabelas que estão ligadas apenas pelo campo data. Tudo bem? Se você precisar de mais campos, supondo que essas duas tabelas aqui, elas têm mais campos em comum. Então vamos colocar 4 campos em comum, inclusive vendedor ID, que é o que eu preciso ligar aqui, né? Eu tenho mais campos em comum aqui do que somente a data. Então, o agrupamento é um campo em comum. Vou colocar aqui no meu qualify. E o setor também é um campo em comum entre essas minhas tabelas. Tá? O agrupamento, o setor, são campos em comum nessas tabelas. E o vendedor ID. O que eu preciso fazer? Eu preciso passar essas informações que são qualitativas, né? As informações de dimensão, para minha link table, porque são informações que vão fazer uma ligação com as minhas duas tabelas, e esses campos aqui eles não precisam existir nas duas tabelas, eles só precisam existir na link table, porque o filtro vai impactar as duas tabelas. Então, como é que eu faço esse tipo de ligação? Aí você pode estar começando a utilizar o hash, tá? 128, ou o auto number hash, tudo bem? Então, além do data nova, eu vou criar aqui uma chave link. Chave link. Então, a gente tem aqui comigo o campo agrupamento. Aqui eu posso estar utilizando o auto number. Então, eu vou estar utilizando o auto number hash. Porque eu não vou guardar essas tabelas. Eu só vou fazer esse relacionamento de chave para minha link aqui apenas nesse aplicativo. Então, eu tenho o campo agrupamento, o meu campo setor, vendedor. Vou colocar aqui, tem o meu campo agrupamento, setor, vendedor e o campo data. O campo data geralmente sempre vem na frente de tudo, é o que identifica os demais campos. Quando você tem uma tabela fato, né, o fato ocorrido geralmente sempre tem uma data, um carimbo, tá bom? Então, campo data, agrupamento, setor e vendedor ID. Esses são os campos aqui que eu vou trabalhar como chave, tá? Então, vou dar um ES aqui. Eu vou trazer aqui minha chave link. Perfeito. Aqui eu estou formando uma chave, tá bom? Eu vou trazer essa chave para minha segunda tabela da mesma forma. Então eu tenho aqui agrupamento, setor, né? Eu tenho o vendedor ID nessa minha tabela
e tem o campo data aqui também, tá? E, bom, o campo data ele vai se ligar agora a partir da chave, então não preciso mais do campo data nova. Ele não precisa existir mais, ele não precisa existir mais aqui também. Campo data nova. Perfeito? A gente tem aqui a nossa chave link, tá bom? E agora o que eu vou fazer aqui na minha link table? Na minha link table eu vou carregar tanto da fato 1 quanto da fato 2 o campo data. Aí o campo data que pode ser trabalhado aqui em data mês, né? Em ano mês. Eu vou trazer também a informação que eu tenho aqui, ó, na chave, tá? Vendedor ID, agrupamento setor. Então na minha link table eu vou trazer o agrupamento, o vendedor ID e o setor como campo separado, caso eu queira utilizar. Eu vou trazer o campo de chave para fazer essa ligação. Então tem aqui o chave link. Tá? Isso tanto para minha fato 1 quanto para minha fato 2. Então tem aqui a chave link. E tenho aqui também a chave link, minha ligação para minha fato 2. Agora o meu vendedor ID, esse vendedor ID nome, ele vai se ligar pelo vendedor ID aqui na link table, tá? Então ele vai se ligar aqui no vendedor ID, aqui nessa link table. E esses campos aqui, esses campos qualitativos da minha tabela fato, eles não precisam existir mais aqui nessas tabelas fato, tá bom? Eles só precisam existir na link table. Então eu posso estar dropando esses campos da tabela fato para não gerar chave sintética. Então eu vou dar aqui, ó, drop fields. Aí a gente pega aqui, ó, drop fields. Aí podemos estar colocando aqui esses campos. Drop fields. Ó, a gente vai dropar a data, vai dropar o agrupamento, tá bom? O agrupamento. Vamos estar dropando também o setor. Só vai existir aqui no próximo. Data, agrupamento, setor e vendedor ID. Esses campos eles só vão existir na link, na tabela fato 1, eles não precisam existir mais. Na tabela fato 2, eles também não precisam existir mais. Tá bom? Vamos dar a carga de dados e ver o resultado. Isso serve se você tiver... Eu estou utilizando duas tabelas fato de exemplo aqui, mas você pode estar utilizando mais tabelas fato também. Tá? Bom, aconteceu um erro. Campo data not found. É o que? Ele está falando que o campo data não existe na fato 1. Por quê? É provavelmente porque eu não dei um unqualify na data e eu dropei os campos antes mesmo deles existirem, né? Para fazer o load na link table. Então aqui, ó, a data nova não precisa mais, né? E aqui o agrupamento, o setor, o agrupamento eu tirei da tabela 1. Vou colocar aqui agrupamento, setor e vendedor ID. Agrupamento, setor e vendedor ID. Ok, o drop deve ocorrer somente após a link table. Então vamos dar o load da data. Agora sim, ó, tudo certinho, tá? Funcionou. E se a gente for conferir na nossa ligação, vocês vão ver que todos esses campos qualitativos eles passaram para a link table, tá? Então eu tenho aqui os campos qualitativos que passaram para a minha link table. Deixa eu dar um zoom aqui no modelo. Ó, tá vendo? Vendedor ID e agrupamento setor. As duas fatos estão ligadas pela link, tá? E a vendedor ID está ligado na minha link table. Tudo bem? Então esse aqui é o modelo. Uma dica, vocês viram que aconteceu alguns erros no load de carga. Tá? Isso é comum quando você está digitando o script, às vezes falta algum campo, às vezes falta alguma coisa. Então, quando você for testar o load de script, você pode estar utilizando o first aqui para teste. Tá? Então vou dar first 10, por exemplo, para só carregar as 10 primeiras linhas da minha tabela fato. Assim eu não perco tempo no meio do script aqui testando. Né? Eu só dou a carga completa quando efetivamente eu tiver com o script corretamente escrito. Né? Quando o script estiver certinho. Você vê, ó, roda bem mais rápido. Só para fazer o teste de script, depois você pode tirar os first do load para ter a carga completa. Tudo bem? Então vamos para a próxima.